Vamos utilizar agora esse valor da entalpia de combustão para calcular o poder calorífico e vamos entender a diferença entre poder calorífico inferior e poder calorífico superior. Dá uma olhada no vídeo. A diferença entre poder calorífico e entalpia de combustão, basicamente, é que o poder calorífico ele é descrito com unidade de massa do combustível. Por que isso? Porque a gente quer saber, na verdade, quanto de energia 1 kg, uma unidade de massa do combustível, libera, e não a mistura como um todo, tá? Porque a mistura como um todo poderia variar, por exemplo, com a razão de equivalência. Não é o caso do poder calorífico. O poder calorífico não varia com a razão de equivalência. Então a gente quer calcular só a quantidade de energia liberada por unidade de massa do combustível. Para calcular o poder calorífico, ele é o valor do módulo, ele é o valor positivo da entalpia de reação sobre a fração mássica do combustível na entrada. Para converter entre a massa total para a massa do combustível apenas, tá? Então, eu vou calcular aqui a fração mássica do combustível na entrada. Isso aqui, a massa do combustível é 1 mol vezes 16 kg por mol, sobre a massa total na entrada, que é 1 vezes 16, mais 2 vezes 32 kg por mol, mais 3,76 vezes 28. Esse valor dá 0,055. Portanto, o poder calorífico do CH4 é menos, na verdade, um módulo de menos 2.759,9 divididos por 0,055. Esse valor vai dar em torno de 50.000. Esse valor vai dar 50.180 kJ por quilograma de CH4. Tá? Agora a pergunta, esse valor é o poder calorífico inferior ou é o poder calorífico superior? Vamos colocar isso aqui num gráfico e dar uma olhada qual é a diferença entre um e outro. Tá? Basicamente aqui eu vou fazer um gráfico que é entalpia em função da temperatura e vou colocar a linha de reagentes e a linha de produto para poder identificar onde é que estão a entalpia de combustão e o poder calorífico. Tá? Então essa linha superior é a linha de reagentes, vou colocar uma linha inferior com uma linha de produtos. E vou identificar a temperatura de referência, 298 Kelvin. Lembra do seguinte, a gente pegou a entalpia de formação da água como sendo menos 241,845 kJ por quilograma. Essa entalpia de formação é da água no estado gasoso. O que isso significa? Significa que a água no estado gasoso ainda poderia liberar mais energia se ela fosse condensada. E veja, a entalpia de formação da água no estado líquido, ela de fato é menor ainda. Ela é menos 285,857 kJ por quilograma. A diferença entre essas duas, evidentemente, é a entalpia de vaporização da água. Tá? Quando a gente calcula, então, utiliza a entalpia de formação da água no estado gasoso para calcular o poder calorífico, isso resulta no cálculo do poder calorífico inferior, ou seja, inferior, lembra, é um pouco menor, o poder calorífico um pouco menor do que o superior, quando utiliza então a entalpia de formação da água no estado líquido. Esse poder calorífico então calculado de 50.180 para o CH4, ele é o poder calorífico inferior. Vamos dar uma olhada no próximo vídeo, o cálculo do poder calorífico superior.